Olá, eu sou o professor Alex e estou aqui com vocês para a gente continuar a aula 3 que nós paramos no vídeo anterior. Vamos continuar falando sobre equações de variáveis separáveis. Nessa aula em específico, vamos começar com as soluções constantes desse tipo de equações. Bom, relembrando um pouquinho, nós vimos que uma equação de variáveis separáveis pode ser representada de forma genérica da seguinte forma: m de x, ou seja, uma função que depende apenas de x, mais n de y, uma função que depende apenas de y, vezes dy dx, igual a zero. Uma outra forma de representar uma equação diferencial separável é dessa forma aqui: dy dx é igual a g de x vezes h de y, em que g é uma função de uma variável e que depende apenas de x, e h é uma função também de uma variável e que depende apenas de y. Aqui nós estamos considerando, está subentendido que y é a variável dependente e x é a variável independente da nossa equação. Aí fica a pergunta: como determinar as soluções constantes de uma equação separável, caso existam? A gente vai ver que é bastante simples esse processo. Então, para que uma função y de x igual a c, onde x pertence ao intervalo i, e o c é uma constante, ou seja, para que esta função constante seja uma solução da equação diferencial separável, o que nós devemos ter para todo x em i? Ou seja, nós devemos ter que esta função satisfaça a nossa equação. Ou seja, é possível escrever dy dx igual a g de x vezes h de yx. Mas y de x não é uma constante? Então, quem que é dy dx? Zero. E quem é y de x? É c. Então, porque dy dx é zero e y de x é c, nós temos zero igual a g de x vezes h de c. Isso deve acontecer para todo x em i. Então, se a gente supor que a função g de x não seja identicamente nula dentro desse intervalo i, nós devemos ter necessariamente h de c igual a zero. Ou seja, para que uma função constante y de x igual a c, para todo x pertencente ao intervalo i de definição dessa função, seja a solução da equação diferencial separável, basta que c seja uma raiz da equação h de y igual a zero. Então, as raízes da equação h de y igual a zero são candidatas às soluções constantes da nossa equação diferencial separável. Uma observação bastante importante, é algo bastante simples, mas é muito importante a gente observar isso, que se a gente trocar a variável dependente por x e a independente por t, então, por exemplo, no lugar de y a gente escreve x, e no lugar de x nós escrevemos t, então a função constante x de t igual a c, para todo t no intervalo i, será a solução desta equação diferencial se o c for raiz da equação h de x igual a zero. Então, o que a gente tem que prestar bastante atenção? Mudaram-se as letras, eu tenho que identificar quem é a variável dependente e quem é a variável independente. As soluções constantes da nossa equação diferencial separável são as raízes daquela função que depende apenas da variável dependente da equação diferencial, ok? Bom, um exemplo para a gente aplicar a definição. Quais são as soluções constantes dessa equação diferencial? Essa equação dy dx igual a x vezes 1 menos y quadrado é uma equação separável? Sim, né? Porque nós conseguimos escrevê-la como a taxa de variação dy dx igual a uma função que depende somente de x e uma outra função que depende somente de y. Então, g de x neste caso é igual a x e h de y é igual a 1 menos y quadrado.
né? Então, aqui nós identificamos y como sendo a variável dependente da nossa equação, e a função h de y é igual a 1 menos y quadrado. Assim, quem são as soluções constantes desse sistema? Basta resolver esta equação aqui. 1 menos y quadrado igual a zero, que é equivalente a falar que y é igual a 1 ou y é igual a menos 1. Logo, y de x igual a menos 1 e y de x igual a 1 são as soluções constantes desta equação diferencial separável. Por outro lado, esta equação diferencial aqui, dx dt igual a 4 mais x quadrado, não possui nenhuma solução constante. Bom, primeiro a gente tem que identificar se é uma equação diferencial separável. E por quê? Porque aqui nós conseguimos escrever o segundo membro com uma multiplicação de duas funções, tal que uma dependa apenas da variável independente e a outra dependa apenas da variável dependente. Neste caso, a variável dependente é o x, a variável independente é o t. Então, aqui nós podemos reescrever como sendo 1 vezes 4 mais x quadrado. Então, olhando para essa função aqui, h de x igual a 4 mais x quadrado, nós concluímos que ela não possui nenhuma raiz real. Se ela não possui nenhuma raiz real, e a gente está trabalhando, está vendo essas equações diferenciais dentro do conjunto dos reais, nós não conseguimos obter uma solução constante para essa equação diferencial separada. Tudo bem? Ótimo. Então, seguindo agora com o nosso conteúdo, o último tópico da aula de hoje são as equações homogêneas, certo? A gente vai ver que estudar equação homogênea é nada mais, nada menos do que estudar equações separáveis. Ou melhor, resolver equações homogêneas é resolver equações separáveis. Mas antes de definirmos o que são essas equações homogêneas, é necessário a gente relembrar o conceito de funções homogêneas. Então, nós dizemos que uma função f de xy, uma função de duas variáveis, é uma função homogênea de grau n se esta igualdade está satisfeita. Ou seja, f de tx, ty é igual a t elevado a n vezes a f de xy para algum n real. O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: se a gente multiplicar tanto o x quanto o y na expressão algébrica da nossa função por uma mesma constante, então no caso aqui eu multipliquei tanto o x quanto o y por t. E ao final eu conseguir extrair ou colocar em evidência uma determinada potência de t vezes a função original, a f de xy, então eu digo que essa função f é homogênea de grau igual à potência desse monômio em t aqui. Vamos ver alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro. Então, essa função aqui, f de xy igual a x quadrado menos 3xy mais 5y quadrado, é uma função homogênea de grau 2. Por quê? Se a gente colocar junto aqui com o x e com o y uma variável t, por exemplo, uma letra t, nós vamos distribuir aqui na expressão e conseguir colocar em evidência uma potência t quadrado, vezes a função original. Então, portanto, essa função f é homogênea de grau 2. Essa outra função, f de xy igual a raiz cúbica de x quadrado mais y quadrado, também é uma função homogênea, porém de grau 2/3. Por quê? Se eu substituir x por tx, y por ty, eu consigo colocar em evidência t elevado a 2/3, que é o grau dessa função homogênea. Por outro lado, a função f de xy igual a x ao cubo mais y ao cubo mais 1 não é uma função homogênea. Por quê? Se a gente fizer f de tx, ty, nós temos tx ao cubo mais ty ao cubo mais 1,
que é diferente de t ao cubo vezes a f de xy, que por sua vez é igual a t ao cubo x ao cubo, mais t ao cubo y ao cubo, mais t ao cubo. Então, essa expressão aqui se difere dessa daqui por conta dessa última parcela, que ao substituir as variáveis aqui x e y por tx e ty, nós não conseguimos colocar um t ao cubo para essa última parcela. Então, nós concluímos que essa função não é homogênea. E continuando com mais um exemplo, essa função f de xy igual a x sobre 2y mais 4 é uma função homogênea de grau zero. Por quê? Ao substituir as variáveis x e y por tx e ty, nós temos tx sobre 2ty mais 4, que é igual a x sobre 2y mais 4, e essa expressão já é exatamente a f de xy. Então, ficaria f de xy vezes 1. E como que a gente pode escrever 1 como uma potência de t? T elevado a zero. Portanto, essa função aqui, f, é uma função homogênea de grau zero. Uma observação bastante importante, que vai ser muito útil no método que a gente vai aprender, é o seguinte. Se uma função f for homogênea de grau n, então nós podemos escrevê-la da seguinte forma. F de xy igual a uma potência de x de grau n, porque a função é homogênea de grau n, vezes uma função, vezes a função f em quais variáveis? 1, y sobre x. Ou também a gente pode escrever a f de xy como sendo a potência de y de grau n, vezes a f de x sobre y e 1. E essas duas funções aqui, a f de 1, y sobre x e a f de x sobre y1, são funções homogêneas de grau zero. Então, se a f é uma função homogênea de grau n, nós conseguimos colocar em evidência uma potência tanto de x quanto de y de grau igual ao grau de homogeneidade dessa função e multiplicar por uma função que seja homogênea de grau zero. Vamos entender o porquê que essa observação é importante. Exemplo. Um exemplo de aplicação dessa observação antes de ver o porquê da importância dessa observação. Essa função aqui, f de xy igual a x² mais 3xy mais y, é homogênea de grau 2. Logo, eu consigo colocar em evidência uma potência de x². E o que sobra se eu colocar x² aqui em evidência? Sobra 1, aqui fica y sobre x, e aqui fica y sobre x ao quadrado. Isso daqui, então, é igual a uma função, a x² vezes a função f, substituindo o x por 1 e o y por y sobre x. E também a gente consegue colocar em evidência a potência y ao quadrado e escrever y ao quadrado vezes f de x sobre y, 1. Tudo bem? Então, dá um pause aí na sua tela e tenta entender essas expressões, coloque x² e y ao quadrado em evidência e verifique que ambas essas funções, f de 1, y sobre x e f de x sobre y, 1, são homogêneas e de grau zero. Então, vamos agora caminhando para o nosso método. Uma equação diferencial da forma m de xy dx mais n de xy dy igual a zero é chamada uma equação diferencial homogênea se ambos os coeficientes m e n são funções homogêneas de mesmo grau. Ou seja, para que essa equação diferencial aqui seja homogênea, tanto a função m de xy quanto a função n de xy devem ser homogêneas e, mais do que isso, devem ter o mesmo grau de homogeneidade. Ou seja, falar que essa equação é homogênea é a mesma coisa que falar que m de tx ty é igual a t elevado a n de m de xy
E n de tx, ty é igual a t elevado a n vezes n de xy. Ok? Então, para resolver uma equação diferencial homogênea, a gente vai aplicar uma substituição de variáveis. Qual substituição? Tem duas substituições que a gente pode escolher. Uma delas é y igual a u vezes x e x é igual a v vezes y. Por que esse tipo de substituição? Observe que a variável u pode ser escrita de que forma? Y sobre x. Apareceu y sobre x em algum momento? Agora, essa outra substituição de variáveis. X é igual a v sobre y. Isola v. Fica x sobre y. Apareceu x sobre y em algum momento? Vamos voltar lá naquela observação. Dada uma função homogênea, nós conseguimos colocar em evidência uma potência ou de x ou de y de grau igual ao grau de homogeneidade dessa função e multiplicar pela função calculada agora nessas duas variáveis, 1 e y sobre x. Quem que é y sobre x? É aquela variável u que nós introduzimos. E nesse caso, x sobre y, que é aquela variável v que nós incluímos agora no nosso pacote. Então, nada mais é que considerar aqueles dois quocientes. Só que a gente escreve assim, y igual a ux e x igual a vy. A gente vai entender o porquê agora. Então, vamos considerar aqui essa substituição, y igual a ux. Pela regra do produto de derivação, a diferencial de y é o quê? Seria a derivada da primeira, du, vezes a segunda, x, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, derivar y nesse caso, ou seja, considerar a diferencial de y, é a mesma coisa que considerar a soma das parcelas u dx mais x du, ok? Muito bem, então, qual que era a nossa equação anterior? Era m de xy dx mais n de xy dy igual a zero. Só que agora nós estamos substituindo o y por o x e, consequentemente, temos que substituir dy em algum momento e por essa expressão. Então, aquela equação homogênea fica m de x, o x dx, mais n de x, o x, vezes o dx mais x du igual a zero. Por aquela propriedade da homogeneidade que a gente viu na observação anterior, essa função aqui, essa equação nós estamos considerando uma equação homogênea, vamos supor de grau n. Então, nós conseguimos colocar em evidência aqui uma potência de x de grau n, e aqui só vai sobrar para a gente uma função que tenha grau de homogeneidade igual a zero. Então, se a gente colocar x elevado a n em evidência nessa expressão aqui, o que sobra? M de 1, u. Lembra que era y sobre x, mas quem é y sobre x segundo a nossa substituição? É u. Então, fica só u aqui. Vezes o dx, mais, coloco novamente o x elevado a n em evidência, vezes n de 1u, vezes u dx mais x du igual a zero. Agora eu vou colocar essa potência de x aqui em evidência, ok? E vou distribuir aqui esse colchete aqui, essa multiplicação aqui. Então, colocando x elevado a n em evidência, nós temos essa expressão. Supondo x diferente de zero, porque a gente está considerando y sobre x aqui, a nossa substituição, e u é igual a y sobre x, então x a gente está assumindo diferente de zero. E colocando em evidência aqui dx, o que nós temos? M de 1u mais u n de 1u dx mais x n de 1u
du igual a zero. Agora, olha o que a gente vai fazer. Divide toda essa expressão por x. E divide toda essa expressão por m de 1u mais o n de 1u. Nós obtemos exatamente esta equação. dx sobre x mais n de 1u sobre m de 1u mais u n de 1u du igual a zero. Que nada mais é do que uma equação diferencial de variáveis separáveis. Nós conseguimos separar essa equação de forma a um lado da igualdade ficar somente com a variável x e do outro lado somente a variável u. E como que a gente resolve? Bom, isso a gente já aprendeu na aula anterior, na parte 1 da aula 3. A gente não precisa memorizar a fórmula anterior. Essa fórmula aqui não é necessária a sua memorização. O melhor a se fazer neste caso é entender todo esse processo aqui. Escolher uma substituição, calcular a diferencial, substituir na equação diferencial dada e então realizar todo esse processo, ok? E para aplicar esse método que nós acabamos de aprender, vamos resolver o seguinte exemplo. Vamos encontrar a solução dessa equação aqui, x² mais y² dx mais x² menos xy dy igual a zero. A nossa equação, então, é x² mais y² dx mais x² menos xy dy igual a zero. Vamos resolver essa equação. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se essa função, ou se essa equação, perdão, é uma equação homogênea. Então, quem é m de xy? Nesse caso, é x² mais y². E quem é n de xy? É x² mais xy. Vamos verificar qual é o grau de homogeneidade dessas duas funções. Então, m de tx ty é igual a tx² mais ty², que é igual a t² x² mais t² y², que é igual a t² vezes m de xy. Então, m é uma função homogênea de grau 2. N, se a gente verificar, fazendo o mesmo processo, nós verificamos que n de tx ty é igual a t² n de xy. Portanto, m e n são funções homogêneas de grau 2, ok? Então, nós podemos usar o método que a gente acabou de ver. Nós vamos considerar agora, então, a substituição que foi o que nós utilizamos, y igual a u vezes x. Então, se y é igual a u vezes x, quem é a diferencial de y? Então, a diferencial de y é u dx mais x du. Vamos agora substituir na nossa equação original aqui. Então, nós temos x² mais u² y, u² x² vezes dx mais x² menos x u dx mais x du. Isso daqui é igual a zero. Então, continuando. Aqui nós vamos colocar x² em evidência.
Então, fica x ao quadrado é igual. Então, o que sobra aqui multiplicando o dx? 1 mais u ao quadrado, mais, o que sobra aqui? 1 menos u, e aqui fica u dx mais x du igual a zero. Bom, muito bem, vamos, aqui eu tenho que fechar, né? Continuando aqui, eu vou colocar agora dx em evidência e o du em evidência. Esse x quadrado aqui, como nós estamos supondo o x diferente de zero, né? Uma vez que a gente usa essa mudança de variáveis aqui, a gente está assumindo x diferente de zero, certo? Então, aqui, como x é diferente de zero, aqui sobra 1 mais u quadrado dx mais 1 menos u dx mais 1 menos u x du igual a zero. E o que isso implica? Isso implica que 1 mais u quadrado mais u menos u quadrado multiplica dx mais 1 menos u x du é igual a zero. O que sobra é 1 mais u dx mais x vezes 1 menos u du é igual a zero. E agora a gente consegue escrever em forma de equação separável. Então, aqui fica dx sobre x mais 1 menos u sobre 1 mais u du igual a zero. O que nós fizemos daqui para cá? Nós dividimos toda essa equação aqui por x e também toda essa equação por 1 mais u. Muito bem. Bom, vamos fazer aqui um parênteses, ó. Fazer aqui um parênteses. Nós temos esse quociente, ó, 1 menos u por 1 mais u. Eu vou somar o numerador, aqui no numerador, zero. Mas vai ser um zero conveniente. E quem vai ser esse zero? Se eu fizer menos 1 mais 1, isso dá quanto? Dá zero. E se eu somar com o que tem aqui previamente, então fica inalterado, né? Então, esse quociente aqui é exatamente igual a esse, porque eu somei zero aqui. Só que eu somei um zero conveniente. A gente vai entender já o porquê. Então, como que fica agora aqui? Fica menos 1 mais 2 menos u dividido por 1 mais u, ok? Ou seja, eu vou colocar agora o menos em evidência. Então, fica menos 1 mais u mais 2, tudo isso daqui dividido por 1 mais u, que é igual, agora eu vou separar esse quociente, menos 1 mais u dividido por 1 mais u, mais 2 dividido por 1 mais u. Ou seja, isso daqui é menos 1 mais 2 dividido por 1 mais 1. Então, fechamos aqui o nosso parênteses na resolução. Logo, desta equação aqui, nós vamos substituir este quociente por isso daqui que nós acabamos de obter. Então, nós temos
dx sobre x mais, agora eu vou colocar aqui entre colchetes, menos 1 mais 2 sobre 1 mais u du igual a zero. Que é uma equação de variáveis separáveis. Como que a gente resolve? Simplesmente calcula a integral de cada uma dessas duas expressões, dessas duas parcelas, e chegamos no nosso resultado. Vejamos então como que fica, né? Eu vou deixar aqui um espacinho para vocês desenvolverem, vou deixar como exercício a continuação do que a gente fez na folha anterior, certo? E a gente obtém, então, ln do módulo de x mais y ao quadrado dividido por x igual a y sobre x mais uma constante C1. O que é importante observar aqui é que nessas passagens aqui intermediárias do passo anterior até aqui onde nós chegamos, é importante observar que em algum momento a gente vai ter que fazer essa mudança de variáveis, u igual a y sobre x, porque no início nós tomamos y como sendo u vezes x, e vai chegar um determinado momento que a gente vai ter que fazer uma devolução dessas variáveis que nós emprestamos, ok? Então, nós chegamos nesse passo aqui, que implica, também vou deixar aqui algumas passagens para vocês completarem, e nós chegamos em x mais y ao quadrado igual a uma constante c vezes vezes x vezes e elevado a y sobre x, para toda constante c real. Então, o que nós obtivemos aqui? A solução geral da equação homogênea. Então, deixo para vocês os passos intermediários aqui, antes dessa expressão, esses passos intermediários até obter essa expressão para a solução geral da equação homogênea, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês, por favor, entrem em contato pelo fórum de notícias ou deixem as dúvidas acumuladas aí para vocês tirarem durante suas aulas síncronas, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.